Bom, pessoal, hoje falaremos sobre a lei dos senos, ela que é uma importante relação da trigonometria e é uma relação muito importante porque é uma das primeiras relações que nós aprendemos que não consegue se limitar somente a triângulos retângulos, mas ela consegue se expandir a triângulos num geral, como é o caso do triângulo que a gente tem agora na tela. Ele é um triângulo de vértice ABC e de lados Azinho, Bzinho e Czinho, cujos ângulos são ângulos qualquer. Bom, e é importante também ressaltar algo. O fato de eu falar que eles são ângulos qualquer implica que ele possa ser um triângulo retângulo também, tá? E a relação vai continuar válida, independente se ele é um triângulo retângulo ou não. Normalmente, quando ele é um triângulo retângulo, a gente tem outras formas mais fáceis, né? Outras maneiras mais fáceis e mais diretas de se calcular os lados. Mas não deixa de ser uma relação muito importante, muito interessante, a lei dos senos. E qual é essa relação? Ela fala o seguinte: a gente vai ter, né, que o lado A dividido pelo seno do ângulo frontal a esse lado é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo frontal ao lado B, que vai ser igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo frontal ao lado C. E também vai ser igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Ou seja, o que eu estou falando aqui, né? Obviamente que quando a gente for resolver qualquer problema que seja, a gente não vai usar essa igualdade completa, a gente não vai usar os quatro termos que estão dentro dessa igualdade, né? As quatro igualdades, no caso, que estão dentro dessa fórmula, digamos assim. A gente vai usar da seguinte forma: a gente vai ter o lado A dividido pelo seno do ângulo frontal ao lado A, que é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo frontal ao lado B. Ou a gente vai ter, né, o lado A dividido pelo seu seno, pelo seno do ângulo frontal, que vai ser igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então a gente vai usar só dois termos, né? A gente vai usar uma parte dessa grande igualdade. E isso é muito importante, tá? É importante que a gente tenha ela completa aqui, até porque é algo que a gente deixa passar muitas vezes na lei dos senos, é essa última parte aqui, da circunferência circunscrita. O que seria a circunferência circunscrita? Você tem uma circunferência qualquer, a gente vai ter um triângulo que é interno a essa circunferência, perfeito? Opa, ficou meio torto, vamos dar uma reescrita aqui, pronto, ficou melhor. A gente vai ter a circunferência, o centro dela, e a gente vai ter um raio, correto? E aí a gente consegue relacionar esse raio com um lado dessa circunferência. E ele vai ser muito importante, essa informação vai ser muito importante para a gente conseguir deduzir a fórmula da lei dos senos, porque uma vez que ele usa o raio da circunferência circunscrita, é um bom indicador, é algo interessante para a gente ir atrás e tentar chegar nessa fórmula, chegar nessa relação. Então é exatamente isso que a gente vai fazer quando a gente for demonstrar a fórmula, perfeito? Então, como foi dito, essa informação é muito relevante, porque a gente vai conseguir relacionar o raio de uma circunferência circunscrita com algum lado desse triângulo. E isso pode ser um indicador interessante para a gente usar na hora de demonstrar. E é exatamente isso que a gente vai usar. Bom, uma vez que a gente tem essa relação, é interessante a gente tentar buscar algo em cima disso, né? Então vamos lá. A gente vai desenhar a circunferência. Essa circunferência vai ter raio R, perfeito? E dentro dessa circunferência a gente vai desenhar um triângulo qualquer. Esse triângulo aqui. Eu vou botar algumas informações já desse triângulo. O primeiro vai ser esse ângulo aqui, θ. Opa, vamos consertar aqui. Vai ser esse ângulo θ aqui, que ele é frontal ao lado A. Perfeito? Bom, e o que a gente pode fazer agora? A ideia é que agora a gente vai traçar um outro triângulo que tenha um de seus lados no diâmetro da circunferência e que passe por um vértice desse outro triângulo. Bom, ele vai ter um de seus lados no diâmetro, logo a gente completa aqui. E a gente vai escolher esse vértice aqui de baixo, tá? Esse vértice, para ser um outro vértice do triângulo. Ou seja,
vai ser esse triângulo aqui, tá? Bom, uma coisa interessante da gente perceber é que como ele vai ter um de seus lados no diâmetro, o lado frontal vai ser, obviamente, um ângulo de 90 graus, perfeito? E bom, algo também muito importante da gente perceber é o seguinte. Olha aqui embaixo. Os dois triângulos, eles são frontais a esse arco daqui que eu estou pintando de amarelo. Quando os dois triângulos são frontais a esse arco, a gente chega na seguinte informação. O ângulo que é frontal, né, o ângulo que vê esse arco no triângulo retângulo é igual ao ângulo que vê esse arco no triângulo qualquer. E a partir disso a gente vai conseguir chegar em algumas informações, tá? Bom, vamos desenhar esse triângulo fora da circunferência, esse triângulo retângulo. A gente vai ter o seguinte triângulo, tá? Um triângulo com ângulo θ, que é frontal ao lado A, né? Ele divide esse lado com o outro triângulo, e de hipotenusa 2R. Disso a gente consegue tirar a seguinte relação. Seno de θ é igual a o cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa, que é 2R. Multiplicando o cruzado, vai ficar o seguinte. Logo, 2R, que estava dividindo, vai subir multiplicando, vai ser igual a dividido pelo seno de θ. Olha que informação interessante que a gente acabou de descobrir, tá? Olha que informação interessante. Guarda ela aqui. Agora, o que a gente vai fazer para continuar essa demonstração? A gente vai fazer a mesma ideia, só que a gente vai fazer com outros lados. Ou seja, a gente vai desenhar outros triângulos retângulos que consigamos relacionar essa ideia. Na verdade, para ser o mais breve possível, eu não vou desenhar muitos triângulos retângulos, tá? Eu vou fazer com outro lado e depois a gente consegue relacionar tranquilamente essas duas informações. E aí você consegue fazer isso com os três lados do triângulo, obviamente, e consegue generalizar isso e formar essa relação que a gente viu anteriormente, correto? Então, mais uma vez, vamos desenhar a circunferência. Vamos desenhar esse raio aqui. E a gente vai desenhar esse mesmo triângulo que a gente viu anteriormente, tá? Agora a gente vai usar outro ângulo. Esse ângulo aqui de baixo. Esse ângulo a gente vai chamar de beta. E o lado ali de cima, frontal a esse ângulo, a gente vai chamar de B. Perfeito? A gente vai usar a mesma estratégia anterior. Só que agora a gente vai passar por esse vértice aqui de cima. Não mais pelo vértice de baixo. Então vamos traçar esse triângulo retângulo. Bom, para isso a gente vai continuar o diâmetro dele. Vamos traçar esse outro lado aqui de cima. Perfeito? Opa. Traçar aqui em cima esse outro lado. Bom, tá bom. Mais uma vez, quais são as conclusões que a gente tira? Primeiro, aqui vai ser um triângulo retângulo, cujo ângulo de 90 graus vai ser frontal ao diâmetro. E bom, pelos dois lados, né, pelos dois triângulos terem ângulos frontais a esse arco que eu estou pintando aqui de amarelo, a gente pode afirmar que o ângulo dos dois vai ser igual. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser beta. Fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Desenhando esse triângulo retângulo aqui fora, vai ficar o seguinte. A gente vai ter esse triângulo retângulo. A hipotenusa vai medir 2R. A gente vai ter um de seus ângulos medindo beta. E o lado frontal a esse ângulo, ele vai ser comum, né? O cateto frontal a esse ângulo vai ser comum ao triângulo retângulo e ao triângulo comum. Ou seja, vai medir B. Conclusão que a gente vai ter aqui, tá? Aplicando seno, a gente vai ter que o seno de beta é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que mede 2R. Logo,
Rapidinho. Tá. Logo, a gente multiplicando cruzado, a gente chega na seguinte informação. B dividido por seno de beta é igual a 2 vezes o raio, né? Ou seja, o diâmetro. E aí a gente chega em outra relação muito interessante, tá? O que a gente pode fazer após isso? A gente pode usar essas duas informações que a gente chegou desse mesmo triângulo, né? Dado esse triângulo aqui, que foi o triângulo que a gente usou, ele é o triângulo de ângulo θ, que é frontal ao lado A, e de ângulo beta, que é frontal ao lado B. A gente pode aplicar essa mesma relação. Sabendo que 2 vezes o raio é igual a B dividido pelo seno de beta e que 2 vezes o raio é igual a A dividido pelo seno de θ, a gente vai ter o seguinte. Se a gente tem essas duas informações, né, que são iguais a uma mesma coisa, a gente pode igualar elas. A gente pode fazer o seguinte, pode igualar as duas e aí fica com a seguinte relação. A dividido pelo seno de θ é igual a B dividido pelo seno de beta, que é exatamente a fórmula da lei dos senos. E isso a gente consegue generalizar para o outro ângulo que falta, né? Que é o ângulo, digamos, o ângulo alfa, que é o ângulo que falta. Você consegue generalizar. E você ainda pode afirmar outra coisa, tá? Que isso tudo vai ser igual a 2 vezes o raio. Essa igualdade não deixa de ser verdade, tá? Ela pode continuar, continua sendo verdadeira. Então a gente viu aqui uma breve demonstração da lei dos senos. Bom, para quem quiser demonstrar para o último lado que falta, fica aí como uma tarefa interessante de você fazer e de você treinar, para ver se você conseguiu entender essa mecânica, essa lógica por trás da demonstração, tá? Então, pega aí, faz uma demonstração, é bem breve, a gente já fez de dois lados, falta só o terceiro. Faz, é um treino, fica como treino, uma atividade, e você já dá aquela aquecida na cabeça. Vamos lá para as questões. Para começar, vamos para uma da EA de 2022. Em um triângulo ABC, o ângulo referente ao vértice A mede 30 graus, o ângulo referente ao vértice B mede 105 graus e o lado BC mede 4 centímetros. Assim, o lado AC. E aí ele pergunta, obviamente, desse lado, né? Qual é a medida desse lado? Para começar, vamos fazer uma representação desse triângulo. Perfeito? Vamos desenhar esse triângulo. Vou chamar esse vértice de A, esse de B e esse de C. O vértice A. Bom, esse ângulo referente ao vértice A mede 30 graus, né? O ângulo referente ao vértice B mede 105 graus. O lado BC mede 4 centímetros. E ele quer saber o lado AC. Eu vou chamar de X, então. Bom, esse é o caso perfeito para a gente usar a lei dos senos, tá? A gente tem dois lados, a gente tem os dois ângulos frontais a esses dois lados. Então, é o caso perfeito. No caso, dois lados, sendo que um deles é o que a gente quer descobrir, perfeito? É o lado X. Agora, a gente só vai ter um empecilho aqui, porque o ângulo de 105 graus, ele é um ângulo que não é conhecido. Então, para a gente encontrar ele, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a seguinte relação. A gente tem que fazer a seguinte diferença. 180 menos o ângulo, 105. O zero não pode subtrair de 5, a gente pega emprestado, fica 7. 10 menos 5 vai ficar 5. 7 menos 0 vai ficar 7. E 1 menos 1 vai ficar 0. Logo, o ângulo de 105 graus, ele equivale ao ângulo de 75 graus no primeiro quadrante. E ele equivale exatamente, né? O seno equivale exatamente a esse seno. O seno de 105 graus é igual ao seno de 75 graus. Perfeito? No caso do seno, eles vão ser equivalentes, tá? É interessante essa parte de vocês prestarem atenção, porque muitas vezes o ângulo equivalente, no caso do cosseno, ele vai mudar o sinal, no caso do seno não muda o sinal. E aí é interessante você lembrar da trigonometria, do círculo trigonométrico, perfeito? Lembrando que o eixo em pé, o eixo Y, ele é o eixo referente ao seno,
Então, o seno aqui e o seno aqui vão ter a mesma medida, perfeito? Os dois vão se equivaler ao mesmo ponto no eixo y. E é por isso que o seno de 105 graus vai ser equivalente ao seno de 75. Vai ser igual, sem mudar nem o sinal, perfeito? Vai ser exatamente porque a projeção desse ângulo no eixo y vai ser igual para os dois ângulos, tá bom? Sabendo disso, a gente tem que achar o seno de 75 graus. Para isso, a gente pode usar a fórmula da soma de arco-seno, onde o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o seno de B mais... Não, perdão. Seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Bom, para encontrar o seno de 75, então a gente vai utilizar essa fórmula, mas a gente precisa achar uns valores de A e B que nós conheçamos e que somados deem 75 graus. Então, quais são os valores que a gente pode usar? De cara a gente já pensa no 45 e no 30, correto? Que somados vão dar 75 graus e que são ângulos conhecidos, são ângulos notáveis. Então, o seno de A, no caso o A é 45 e B é 30, o seno de A vai ser igual ao seno de 45, que é a raiz de 2, dividido por 2, vezes o cosseno de B. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3, dividido por 2, mais o seno de B é igual a 1 meio, que é o seno de 30, vezes o cosseno de A, que é igual a raiz de 2, dividido por 2. Perfeito? Fazendo a multiplicação aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 2 vezes o 3, dividido por 4. E meio vezes raiz de 2 dividido por 2 vai ficar raiz de 2, dividido por 4. Esse valor, então, vai ser igual a raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Pronto. Essa informação a gente já encontrou, que é a informação que a gente precisa para conseguir resolver esse problema. Bom, no caso é o seno que a gente precisa para conseguir utilizar a lei dos senos, perfeito? Então, agora voltando, né? Usando a lei dos senos, a gente vai ter o seguinte. O 4, né, que é o lado que a gente tem, dividido pelo seno frontal a esse lado, seno de 30, vai ser igual ao x dividido pelo seno de 105 graus. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de multiplicar cruzado para deixar os dois senos na parte de cima, não deixar eles nos denominadores, perfeito? Então, a gente vai ter o seguinte, 4 vezes o seno de 105, que é igual a x vezes o seno de 30. Percebam que eu não fiz nada demais aqui, tá? A única coisa que eu fiz foi multiplicar cruzado, botar os dois senos na parte de cima da equação, perfeito? Então, agora vamos substituir. O seno de 105 a gente descobriu que é o mesmo do seno de 75, 4 vezes raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso dividido por 4, que é igual a x vezes o seno de 30, que é 1 meio. O 4 que está multiplicando também tem um 4 dividindo, então a gente pode cortar esses dois, perfeito? A gente vai ter então o seguinte, raiz de 2 mais raiz de 6 é igual a x dividido por 2. Esse 2 que está dividindo a gente pode passar multiplicando. Logo, o valor de x vai ser igual a 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 6. Né? Isso tudo multiplicando por 2, como eu falei anteriormente. Centímetros, tá? Importante a gente sempre colocar a unidade de medida no final. Bom, então agora a gente volta na questão
está exatamente do jeito que tem as alternativas, tá? Ele não fez a distributiva com esse 2. E aí a gente encontra que a resposta para essa questão vai ser a letra D de dado. Perfeito? Bom, vamos então para essa questãozinha do ITA, de 91. Ela nos afirma o seguinte: um triângulo ABC está escrito num círculo de raio 2 raiz de 3. Sejam Azinho, Bzinho e Czinho os lados opostos aos ângulos A, B e C, respectivamente. Sabendo que A é igual a 2 raiz de 3 e ABC é uma progressão aritmética, podemos afirmar que... E aí ele dá algumas medidas, né, alguns ângulos. Para isso, inicialmente, eu acho interessante a gente sempre começar pela representação geométrica, porque aqui a gente tem várias informações soltas. Quando a gente desenha geometricamente, a gente vai conseguir unir elas todas numa imagem. Ou seja, vamos desenhar esse círculo. Rapidinho, vou só mudar a cor. Vamos desenhar esse círculo aqui. Desenhar o triângulo circunscrito. A gente vai ter que o raio vai medir 2 raiz de 3. E aí agora a gente vai ter umas outras informações, tá? Sendo esse daqui o ângulo A, é o ângulo que eu decidi que vai ser o ângulo A, tanto faz qual ângulo você vai escolher. O lado frontal a ele mede 2 raiz de 3. Esse é o ângulo B, o lado frontal a ele vai medir Bzinho. E esse é o ângulo C, logo o lado frontal a ele vai medir C. Tá bom, a gente já tem a nossa representação geométrica. Inicialmente, eu acho interessante a gente achar o ângulo B, tá? Por quê? Ele nos deu uma progressão aritmética de 3 termos. Ele nos deu um triângulo e ele fala que os ângulos internos a esse triângulo eles estão em progressão aritmética, perfeito? Tem uma forma muito interessante da gente reescrever esses ângulos, que é o seguinte: a gente vai ter A, B e C. Quando a gente tem uma progressão aritmética, a gente pode escrever da seguinte forma: x menos r, onde x vai ser um valor qualquer e r vai ser a razão dessa progressão, x e x mais r. E por que essa forma vai ser conveniente para a gente, tá? Pelo seguinte: a gente tem que A mais B mais C é igual a 180 graus, né? É a lei angular de Thales. Agora, se a gente escrever esse A, esse B e esse C da forma que eu denotei anteriormente, a gente vai ter o seguinte: x menos r mais x mais r é igual a 180 graus. Fazendo essa soma, a gente vai ter 3x igual a 180 graus. A gente passa o 3 que está multiplicando e dividindo, x vai ser igual a 180 dividido por 3. Logo, o x vai ser igual a 60 graus. A nossa conclusão, então, é a seguinte: o ângulo B a gente conhece, que é 60 graus. A partir disso, a gente já sabe o lado B, né? Vamos lá. O lado B, ele vai ser igual a B dividido pelo seno de Bzão, que é igual a 2 vezes o raio. Reescrevendo isso, eu vou passar o seno de B multiplicando. A gente vai ter que B é igual a 2 vezes o raio vezes o seno de Bzão. O B, então, vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3 vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2. Logo, corto um 2 com 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, isso fica 2 vezes o 3. Logo, o B é igual a 6 centímetros. Aí ele não fala unidade, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então a gente achou já uma medida, que é o lado B. Só que perceba que ele não dá a resposta necessariamente de um lado, né? Ele vai te dar várias alternativas e você vai ter que julgar qual é verdadeira e qual é falsa. Vamos lá, então. A gente tem que o lado B mede 6. Então a gente já pode excluir a letra D, tá?
É a única que a gente pode excluir. Rapidinho. É a única que a gente pode excluir nesse caso aqui. A letra B não é... A letra D, no caso, não é verdadeira. As outras ainda têm a possibilidade de serem verdadeiras. O que a gente vai fazer então agora? A gente vai tentar encontrar o ângulo A. Por quê? Porque a gente sabe o lado frontal a esse ângulo, tá? Então, aplicando a lei dos senos, a gente tem que o lado frontal é 2 raiz de 3 dividido pelo seno de A. Ele é igual ao lado B, que é 6, dividido pelo seno de B. Perfeito? Multiplicando cruzado, a gente vai chegar na seguinte informação. 2 raiz de 3 vezes o seno de B, que é seno de 60 graus, é igual a 6 vezes o seno de A. 2 raiz de 3 vezes o seno de 60, o seno de 60 vai dar raiz de 3 dividido por 2, é igual a 6 vezes o seno de 60 graus. Seno de A, no caso, né? Seno de A. Esse 2 com esse 2 a gente corta. O raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar 3, então 3 vai ser igual a 6 vezes seno de A. O 6 a gente passa multiplicando, então a gente vai ter o seguinte. O seno de A é igual a 3. O 6 a gente passa dividindo, no caso. Vai ser igual a 3 dividido por 6. Logo, o seno de A é igual a 1/2. Perfeito? E aí, dentro dessas possibilidades, a gente vai ter o seguinte. Ou A é 30 graus, ou A é 150 graus. Aí que tá. A segunda opção, na verdade, não é válida, porque a gente sabe que o B mede 60 graus. 150 mais 60 já vai passar de 180. E o A, tanto A quanto o B, são ângulos de um triângulo. Então, eles têm que dar a soma do A, do B e do C, 180 graus. Somando só esses dois já não seria. Então, não será uma opção esse segundo A. Logo, o ângulo A é igual a 30 graus. Perfeito? Então, a gente encontra agora duas informações. O ângulo A e o lado B. Tá bom? E aí que tá. Mesmo assim, não foi suficiente para a gente acabar com o problema. A gente vai ter que calcular também o lado C, Czinho. Vamos então achar o ângulo C, tá? A gente sabe que A mais B mais C é igual a 180 graus. A gente sabe que o A vale 30, que o B a gente sabe vale 60 e o C a gente desconhece. 30 mais 60 vai dar 90, mais C, que é igual a 180. A gente passa o 90 subtraindo. O C vai ser igual a 180 menos 90. Logo, o ângulo C mede 90 graus. Perfeito? Vamos voltar para ver se tem alguma alternativa que seja possível aqui. Não tem, mas a gente já exclui mais uma, tá? Que são as seguintes. Essa daqui. Na verdade, a gente só exclui a C, né? Não exclui mais nenhuma. A partir disso, a gente vai encontrar o lado C agora, né? Vamos lá. A gente vai ter que C dividido pelo seno de C é igual a 2 vezes o raio. O seno de C é seno de 60, né? Seno de 90, que eu nem vou multiplicar cruzado porque ele vai dar 1, é igual a 2 vezes o raio. O raio mede 2 raiz de 3. Então, a gente vai ter que C dividido por 1 é igual a 4 raiz de 3. Logo,
o C é igual a 4 raiz de 3. Bom, a partir daqui a gente matou o problema, né? Porque 4 raiz de 3 é uma das opções. Lembrando, a B não pode ser, porque a B diz que o C mede 3 raiz de 3. Não pode ser. A única opção possível vai ser a opção A, com o lado C medindo 4 raiz de 3 e o ângulo A medindo 30 graus. Logo, matamos o problema, perfeito? Isso daqui é um problema um pouco mais difícil de lei dos senos, porque ele não trata unicamente de lei dos senos, tá bom? Ele vai usar alguns conhecimentos de progressão aritmética, mas você que já deu aquela breve estudada em progressão aritmética, você já viu mais ou menos essa ideia, tá? Talvez ele é um problema bem chato, ele não é um problema muito difícil, mas ele é um problema chato. Você vai ter que resolver quase o problema todo para conseguir chegar na opção correta, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Deem opiniões, deixem suas dúvidas aí nos comentários. E até a próxima aula.